Sou a professora Daniela e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a fundamentação teórica num trabalho acadêmico. E a fundamentação ela é super importante em qualquer trabalho acadêmico, qualquer pesquisa que a gente vai desenvolver, porque é a partir da fundamentação teórica que a gente consegue localizar, situar melhor o tema que a gente está escrevendo ou aquilo que a gente está pesquisando. Né? Então, faz parte fundamental de todo o trabalho acadêmico a gente ter uma fundamentação teórica. E o que a gente faz na fundamentação teórica? Basicamente, a gente vai definir os conceitos que vão ser abordados, ou aqueles conceitos que são fundamentais em relação àquilo que eu estou investigando, que eu estou pesquisando, que eu estou me aprofundando a partir do trabalho acadêmico. Né? Por exemplo, se eu vou fazer um trabalho que vai abordar intervenções para a prática de leitura, eu vou precisar definir e caracterizar o que são essas práticas, né? Dentro de um contexto mais amplo, que é a alfabetização, por exemplo. E aí eu situo, né, essa perspectiva do que eu vou trabalhar em relação à prática da leitura num contexto mais amplo, que são os conceitos já estabelecidos por outros teóricos, outros pesquisadores, então eu situo a minha pesquisa. Diante disso, a gente também precisa, na fundamentação, revisar a literatura já existente, ou seja, que outras pesquisas já foram desenvolvidas que tem relação com aquilo que eu estou pesquisando, com aquilo que eu estou escrevendo. Né? Ou seja, a gente vai buscar pesquisas que estão relacionadas e que vão contribuir para a melhor compreensão do meu tema. Ou seja, na fundamentação teórica eu preciso definir os conceitos que são fundamentais em relação àquilo que eu estou escrevendo e também revisar trabalhos relacionados ao meu. E como que a gente faz isso? Especialmente em relação aos trabalhos relacionados, a gente pode fazer essa busca tanto em base de dados, né, conhecidas, né, e acadêmicas, como a base de dados Cielo, Web of Science, Scopus, ou a gente pode utilizar o Google Scholar, né? E como que a gente faz essa busca? A gente inclui nela as palavras-chave, ou os tópicos, ou os temas que são fundamentais em todo o trabalho. Né? Então, a gente monta um mecanismo de busca e a gente conduz essa busca para verificar. E aí, é claro que a gente vai ter que fazer uma seleção em relação aos resultados dessa busca e eu vou, então, selecionar alguns trabalhos que estão relacionados ao meu. Além disso, é óbvio que a gente precisa consultar livros, né, para definir, especialmente na definição dos conceitos. E eu posso consultar os livros tanto na biblioteca, a gente também tem hoje muitos livros que estão disponíveis digitalmente, e eu posso revisitar alguns textos que eu estudei ao longo da minha formação. E o que é importante disso, né? Então, eu preciso fazer uma leitura atenta, um registro das informações e eu preciso garantir que a fonte, ou seja, de onde eu trago essas informações, esteja muito clara no meu trabalho. Né? A fundamentação teórica, ela faz parte e compõe a estrutura básica de um trabalho acadêmico, ou seja, eu preciso ter uma fundamentação teórica, a partir disso eu tenho que ter uma metodologia, ou seja, eu vou descrever como eu fiz aquele trabalho, como eu conduzi aquela pesquisa, em termos de participantes, de procedimentos que eu realizei, instrumentos que eu utilizei, como que eu fiz a coleta e como que eu fiz a análise. Depois da metodologia, eu tenho então os resultados, onde eu vou apresentar, né, os resultados, seja de forma mais qualitativa, descritiva, ou a partir de uma análise mais estatística, descritiva. E depois disso eu tenho a discussão. Na discussão, eu vou retomar a minha fundamentação teórica. Né? Então, eu amarro isso, ou seja, se eu discutir prática de leitura dentro dos meus resultados, eu vou chegar a algumas questões que surgiram a esses resultados e eu, na minha discussão, eu vou retomar minha fundamentação. E nela eu vou dizer o quanto que o meu trabalho se aproximou desses outros que eu trouxe na minha fundamentação teórica, se eu tenho, ou seja, uma convergência, uma divergência em relação àquilo. Eu vou dialogar com o conceito e dizer o quanto que eu me aproximo, qual é a contribuição do meu trabalho para essa fundamentação teórica, ou seja, o que eu acrescento em relação a isso que eu defini logo no início do trabalho acadêmico. Então vejam que a fundamentação ela vai precisar dialogar com os meus resultados na discussão. É por isso que ela é tão importante. E aí eu preciso retomar as fontes, ou seja, eu sempre preciso fazer citação. Mesmo que você consiga explicar o que você aprendeu, né, ao longo da sua formação, numa disciplina, ou seja, eu sei o que é alfabetização, eu consigo definir.
Mas essa definição ela foi construída a partir do estudo e da leitura de outros autores, porque não fui eu, nem você, por exemplo, que definiu, que descobriu o que é alfabetização e sistematizou esse conceito. A gente é capaz de explicar, seja de forma oral ou escrita, porque nós lemos em algumas fontes, ou seja, a gente estudou em alguns autores e eles precisam estar presentes no trabalho acadêmico. Por isso que eu não posso pegar as anotações que eu fiz numa aula, né, e trazer isso na minha fundamentação. Eu posso sim, se eu tiver a fonte daquilo. E aí eu vou indicar quem é o autor, né, no qual eu estou me baseando para definir aquele conceito. Basicamente, a gente tem duas formas de fazer citações, né, para incluir então as informações, né, que vão compor a minha fundamentação. A gente tem a citação indireta e a citação direta. Ou seja, a citação indireta é quando eu leio um conjunto, né, de textos, materiais, e eu vou fazer a definição com as minhas palavras. Eu faço uma síntese, né, a partir da minha compreensão sobre o que aquele autor ou aqueles autores definiram aquele conceito. Então a gente chama isso de citação indireta. Como que eu faço referência à fonte? Eu posso colocar segundo o autor X, coloco o ano em que ele produziu aquele texto, em que eu estou utilizando como fonte, e eu trago com as minhas palavras o que ele indicou. Uma outra forma é ao final do meu parágrafo, da frase, eu coloco entre parênteses o sobrenome do autor e o ano. E aí a gente tem a citação direta, né? Às vezes um conceito está tão bem definido, né? Tão claro que vale a pena eu trazer a citação direta, ou seja, eu vou colocar entre aspas aquele trecho que eu vou copiar diretamente da fonte. E aí a diferença da forma como eu vou citar essa fonte é que eu vou trazer, além do sobrenome do autor, o ano, eu também vou incluir a página da onde eu copiei aquele trecho. Então, isso é muito importante, né, e faz parte fundamental do trabalho acadêmico. E isso é normatizado aqui no Brasil pela ABNT. E o que a gente tira disso? Para eu construir uma fundamentação teórica, exige muita pesquisa para eu encontrar, então, essas fontes, sejam livros ou artigos científicos. Eu preciso fazer a leitura disso e a sistematização por escrito, que aí vai se dar tanto no formato das citações diretas ou indiretas. E eu espero que esse breve vídeo tenha contribuído para você ter uma visão mais ampla, né, e ter uma compreensão sobre o que é a fundamentação, a importância dela e como eu faço isso no trabalho acadêmico.